Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Vocês estão aí? Sim? Amém? Queridos, nós estamos no ano da busca, amém? Estamos sendo desafiados, queridos, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e isso em primeiro lugar. De maneira teórica, queridos, isso aparentemente é fácil, como a maioria das coisas que nós lemos na palavra de Deus, nós olhamos assim na teoria, elas são aparentemente fácil de realizar, mas quando nós olhamos na prática, nós precisamos nos esforçar para que algumas coisas aconteçam. Lembra lá quando o profeta pega o rolinho, que era a palavra de Deus, ele coloca na boca, ele é doce como mel e no estômago é amargo, sim ou não? João tem depois dessa mesma experiência no Apocalipse, na Revelação. Quando nós colocamos ou recebemos a palavra de Deus, ela é tão docinha, sim ou não? Sim ou não? Daí quando nós vamos olhar na prática, parece que dá um amargor no estômago, uma guerra, uma luta para que a gente possa praticar. Quando nós olhamos esse texto de Mateus, versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus fala assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olhando assim, queridos, na teoria parece tão simples, tão fácil, mas quando nós olhamos na prática, queridos, nós vamos vendo que isso gera um esforço em nós. Eu uma vez estava na igreja, queridos, assim, mais novo, tinha 20 e poucos anos, ali num momento de louvor, de adoração, me veio no meu coração assim: Deus, eu entrego tudo para você. E na minha cabeça aquilo parecia tão simples, queridos. Deus é poderoso, soberano Senhor, muito mais inteligente do que eu. Deus é muito maior do que eu, então é muito mais fácil eu entregar a minha vida para Ele, e Ele conduzir a minha vida do que eu mesmo, sim ou não? E eu achava que isso ia ser tão simples, queridos, que era só entregar, não ia ter mais ansiedade, preocupação, queridos, mas não é assim. Quando nós olhamos a vida prática da palavra, nós olhamos que nós precisamos lutar muitas vezes com a nossa natureza. Nós precisamos lutar muitas vezes com a nossa própria personalidade, com dificuldades que nós temos, com lutas que nós temos. E quando nós olhamos esse texto, queridos, aparentemente simples, e nós colocamos em prática, em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós vemos que é uma luta. E quando nós recebemos a Jesus, quando nós encontramos a Jesus, nós entramos para dentro desse reino. Posso ouvir um amém? Um reino invisível, mas real. Quando nós encontramos a Jesus, ou Ele nos encontra, independentemente da maneira que você pensa, nós vemos que Ele nos transportou do império das trevas e nos implantou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos de império, entramos em um reino invisível, mas real. E esse reino, queridos, é totalmente diferente do império das trevas. Quando nós nascemos de novo, entramos para esse reino, nós percebemos que os princípios são totalmente diferentes. Quando nós olhamos para o reino de Deus, queridos, e nós podemos comparar com um reino físico, nós vemos que em um reino, queridos, existe um rei. Posso ouvir um amém? Existe uma cultura, existe um território, existe uma legislação e existe uma linguagem. Sim ou não? Se o reino natural é assim, o reino espiritual ou o reino de Deus, ele também é assim. Posso ouvir um amém? E nós temos uma linguagem no reino. E esse é o tema da minha mensagem. A linguagem do reino. A linguagem do reino. Quando nós falamos em linguagem, queridos, ou a nossa maneira de se expressar e falar, o fenômeno cognitivo da fala humana, queridos, é extremamente complexo. E ele ativa várias áreas do nosso cérebro. Quando nós colocamos e examinamos o cérebro humano, quando ele está se expressando através do falar, nós vemos várias áreas do cérebro se conectando, queridos, e sem exagero, é possível dizer que praticamente todas as regiões do cérebro, elas são acionadas quando nós estamos falando. Quando nós estamos falando. Posso ouvir um amém? Por quê? O que acontece? Quando você está falando, áreas da emoção são ativadas, áreas da memória são ativadas, e o seu cérebro fica, assim, acendendo várias luzinhas. Não sei se você já viu aqueles exames
Porque eles colocam os eletrodos no cérebro, você vê o cérebro sendo maquiado e acendendo várias áreas dele. Por quê? Porque quando nós estamos falando, nós ativamos a memória, sim ou não? Nós relembramos de coisas, nós pensamos em coisas, as nossas emoções são afloradas. Já viu quando você está nervoso, você começa a falar, parece que suas emoções vão aflorando, sim ou não? Áreas do cérebro sendo acionadas. Por isso, queridos, que o nosso falar é extremamente importante. A nossa linguagem, a nossa maneira de falar, ela é extremamente importante. Olha o que Mateus, capítulo 12, versículo do 33 ao 37 nos fala. Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheia o coração. A pessoa boa tira tesouros bons, tira do tesouro bom coisas boas. A pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Quando o Senhor Jesus falou a respeito da árvore boa e a árvore má, queridos, a ênfase era o falar do homem. A maneira que nós falamos, a árvore boa ou a árvore má, não tem a ver com atitudes, mas sim com o nosso falar. O nosso falar, queridos, ele é extremamente importante. O nosso falar é extremamente importante para Jesus. O bom fruto é o bom falar. Sim ou não? Consegue me entender? E a boca fala do que está cheio o coração. Você quer conhecer uma pessoa? Preste atenção no que ela fala. A maneira que ela fala, como ela fala, o jeito que ela fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós nascemos de novo, queridos, encontramos a Jesus, o nosso falar precisa ser tocado por Deus. Fala um amém aí. Consegue me entender? E o Senhor Jesus destaca uma coisa, queridos, ele fala sobre palavras inúteis. Olha o que o versículo 36 nos fala. Mateus 12, 36. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Queridos, vai haver um dia, ok? Todas as vezes que a Bíblia traz dia em letra maiúscula, é o dia do julgamento, quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, diante do trono branco, a faceta de graça muda, Jesus se senta para julgar as nações, ele senta para a prestação de contas, eu e você vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos, cada palavra, e ele fala de cada palavra inútil. Algumas traduções colocam como frívola. Olha o que significa essa palavra, inútil ou frívola. Preste muita atenção. No grego essa palavra fala assim, ó, livre de labor, trabalho, em estado, como se você estiver em estado de lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que deve ser realizado. Toda palavra sem trabalho, toda palavra em estado de lazer. Existe um trabalho a ser realizado no nosso falar, falam amém. Existe um trabalho, queridos, que precisa ser realizado no nosso falar. Livre de labor, queridos, livre de trabalho é no piloto automático. E nós vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos no piloto automático, sem trabalhar aquilo que nós falamos.
em estado de lazer. Queridos, até com as nossas brincadeiras, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos prestar contas das palavras que nós falamos em estado de lazer. Orelhudo, burro, cabeçudo, barrigudo, Zé Orelha. Tá me entendendo? Não é estado de lazer? Qual que é o nosso trabalho, queridos? Encher o nosso coração da vontade de Deus, da sua vontade e do seu reino. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Palavras inúteis ou frívolas, queridos, são o nosso modo natural de falar. Só que eu e você somos homens e mulheres espirituais. Posso ouvir um amém? Nós somos espirituais, queridos, nós precisamos trabalhar o nosso falar. Nós não podemos ligar o modo automático e deixa a vida me levar, a vida leva eu, queridos. E falar do jeito, de qualquer jeito, queridos, sem pensar, sem trabalhar as nossas palavras, sem cuidar daquilo que estamos falando, sem cuidar daquilo que as pessoas estão ouvindo. Olha o que Mateus capítulo 12, versículo 37 nos fala. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. Como que eu e você fomos justificados? Olha o que Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10 nos fala. Preste muita atenção. Se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como que somos justificados? Nós somos justificados pela obra redentora de Cristo Jesus. Somente a obra de Jesus pode justificar o homem. Então, com o coração nós cremos na obra de Jesus, exercemos fé em Cristo Jesus, depositamos a nossa fé e esperança nele. Posso ouvir um amém? Nós cremos e confessamos isso, cremos e depositamos a nossa fé nele. E quando nós confessamos com os nossos lábios, a salvação vem sobre nós. Fomos justificados por crer em Jesus e confessar com a nossa boca, sim ou não? A salvação não entrou na sua vida quando você falou, sim, eu aceito a Cristo Jesus, eu aceito a obra redentora, porque eu criei no Evangelho, a fé salvífica tocou meu coração, e eu confessei com os meus lábios. Se a salvação, queridos, que é o maior milagre, usa esse mecanismo do falar, imagine as outras coisas. Por isso que o nosso falar nos justifica e o nosso falar nos condena. Nascemos de novo falando, quando confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, somos salvos. Existe uma ligação direta, queridos, entre o nosso coração e o nosso falar. Sim ou não? Olha o que Provérbios, capítulo 18, versículo 21 nos fala. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder das nossas palavras, da maneira que nós falamos. A morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Podemos falar palavras de vida ou podemos falar palavras de morte. Nós somos aqueles que falam vida, falam amém aí. Nós liberamos palavras de vida, queridos. Nós somos um povo, queridos, que declara e invoca o nome de Jesus através das nossas palavras. Declare vida sobre a sua vida, amém? Fale o que você crê, não o que você vê. E aqui que nós pecamos muitas vezes, queridos. Muitas vezes, queridos, nós só falamos o que nós vemos. Queridos, aprenda a falar aquilo que você crê. Você não vive pelo que você vê. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Você não vive pelo que você vê, queridos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 nos fala.
Por isso, não desanimem. Pelo contrário, nós não andamos desanimados, amém? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, repete assim comigo, leve e momentânea tribulação. Todas as nossas dificuldades, queridos, são leves e momentâneas, amém? Por pior que seja, é leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, nós não atentamos para as coisas que nós vemos, nós não colocamos peso nas coisas que nós vemos, mas nós colocamos peso nas coisas que nós não vemos. O valor de todas as coisas está na eternidade, queridos. É na eternidade, o peso está lá, queridos. A vida que nós vivemos aqui, muitas vezes, vão ter tribulações, queridos, que o apóstolo Paulo coloca como leves e momentâneas. E se você olha a vida do apóstolo Paulo, queridos, a sua biografia e história, queridos, não eram para nós leves e momentâneas as tribulações que esse homem passou. Pregando a palavra de Deus, tendo dificuldade com falsos irmãos, apanhando, queridos, passando por naufrágios, entregando todas as coisas ao altar de Deus, queridos, se despojando da sua vida, vivendo para a obra missionária. Relatando através de perigos de morte, perigos de espada, falsos irmãos, lutas, dificuldades. E ele olha para a vida dele, ele fala o quê? A nossa vida vai passar por leves e momentâneas tribulações. Não atentamos, queridos, às coisas que nós vemos. Você pode não ver solução aos olhos naturais, mas fale o que você crê. O que você crê para a sua família? O que você crê para as suas finanças? O que você crê para o seu grupo familiar? O poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Queridos, quando tudo está escuro, queridos, há uma dificuldade, uma luta, queridos, não foque nisso, foque naquilo que você crê e libere palavras. Vai acontecer, vai dar certo, as coisas vão fluir, as coisas vão ser transformadas, eu creio em Deus, Deus vai se levantar, as coisas vão acontecer. Ah, pastor, mas isso aí não é força do pensamento positivo, não é declaração positiva, pastor. Não é, queridos. Sempre quando Deus está querendo restaurar alguma coisa na igreja, queridos, perceba, parece que o diabo faz algo em paralelo. Sempre quando Deus está movimentando alguma coisa na igreja, queridos, parece que algo começa a vir em paralelo. Quantos aqui já viram? Eu vi, queridos. Eu vi para ver o que se falava há muito tempo atrás. Quantos já viram aquele documentário O Segredo? Vocês viram? Se for querer ver ou pesquisar, pesquise com atenção, tá? O que ele fala, queridos? Que se nós canalizarmos, pensarmos de forma positiva, o universo coopera para o nosso bem e as coisas acontecem. É uma fé que deveria ser depositada em Deus através de Jesus, depositada no universo. Queridos, eu vi o documentário, percebi tudo, vi a maneira que eles pensam. Queridos, as pessoas usam aquilo e falam assim, dá certo. Claro que dá, eles estão usando uma fé ao contrário, mas estão usando. Porque eles estão usando princípios. Presta atenção aqui em mim. Se nós, crentes, comprarmos um terreno aqui, compramos um terreno, ok? Eu e você somos crentes, compramos um terreno. O ímpio comprou um terreno do lado. E nós vamos plantar soja e o ímpio vai plantar soja. Nós preparamos o terreno do mesmo jeito. Semeamos, plantamos. Quem que vai colher? Só o crente? O ímpio colhe também? Por quê? Porque o sol e a chuva estão sobre a vida daqueles que creem e daqueles que não creem. Existem princípios, queridos, que se nós cumprirmos, queridos, eles vão gerar os seus frutos, amém? Sim ou não?
Existem pessoas, queridos, que não são crentes, queridos, são extremamente generosas e por serem generosas são abençoadas. Porque aquilo que se semeia, a gente acaba colhendo. Sim ou não? Muitas vezes, queridos, quando nós falamos de declarações de fé, as pessoas confundem as coisas e falam, isso aí é confissão positiva, isso aí é aquele lá, aquele negócio do segredo. Não é, queridos, isso já estava na Bíblia. O que Provérbios está falando? O poder da vida e da morte está nas nossas palavras. Nossas palavras. O que você crê com relação à sua família? Eu creio que minha família é uma família em unidade. Eu creio que Deus separou a minha família. Eu creio que Deus está agindo sobre a minha família. Sim ou não? E é assim que nós falamos. Agora nós atravessamos por um problema, essa desgraça desse meu marido. É a praga dessa mulher que Deus me deu. Quando nossas finanças estão com dificuldade, que a gente fica falando? Fali. Agora quebrei, agora não dá mais jeito. O poder da vida e da morte está no nosso falar. Sim ou não? Libere palavras de vida, queridos. Libere aquilo que você crê. Às vezes o cônjuge está com dificuldade. Homem, o esposo está com dificuldade com a esposa, vice-versa. Em vez de falar assim, homem de Deus, teu marido como vai? Homem de Deus, está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, Jesus está cercando, Jesus vai pegar, vai virar do reteté, vai sair rodando na igreja, profetizando, falando em línguas, homem de Deus. Encosta nenhum e fala o quê? Desgraça. Tomara que morra rápido, que dê o caso com outro. Ser ri, queridos. Como pastor, a gente escuta cada coisa, queridos. A pessoa não fala aquilo. Mas você vê que no coraçãozinho tá. Se esticar as canelas, eu acho outro melhor. Misericórdia. Sim ou não? Você consegue me entender? Fale aquilo que você crê. Libere palavras de vida, queridos. Nós estamos em um reino. Quer transformar a sua vida? Ou quer uma transformação real na sua vida? Sim ou não? Encha o seu coração com as verdades de Deus e comece a falar. Bem-aventurado é o homem que não anda na roda dos escarnecedores e nem se assenta na roda dos pecadores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. Esse homem será bem-sucedido em tudo o que fizer. Você é esse homem, você é essa mulher. Libere palavras, eu vou ser bem-sucedido em tudo o que eu fizer. Por quê? Porque o Senhor está comigo, eu tenho meditado na sua lei, eu tenho amado a sua lei, eu encho o meu coração com as coisas de Deus, e eu falo sobre essas coisas. A boca fala do que está cheio o coração. Daí você encosta no crente, o crente fala, queridos, do futebol, fala do teu partido político, fala de tudo menos de Jesus. Fala mal do chefe, né? Coração do crente, o chefe ali, Deus mata esse miserável. Consegue me entender? Não fale palavras inúteis ou frívolas, sem trabalho, sem labor. Trabalhe as tuas palavras, trabalhe o teu falar. Não entre no piloto automático, trabalhe o que você fala. E quando não tiver o que falar, fica quieto. Olha o que Provérbios capítulo 10, versículo 19 nos fala. Na tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem refreia os seus lábios é prudente. Vamos lá. King James, atualizada. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente.
mas quem sabe controlar a língua é prudente. Queridos, não fale demais, queridos. Quando não temos o que falar, é melhor se calar. Quando controlamos a nossa língua, nos tornamos prudentes. Você pode falar assim: ah, pastor, para você é fácil, você ter a tua personalidade mais quieta, você vive quieto. Ih, queridos, não. Antes de Jesus, queridos, e um pouquinho depois até de ter Jesus, eu sempre falei demais, queridos. E arrumei muito rolo pelo falar. Não tem a ver com personalidade, queridos, tem a ver com trabalho. Se não tiver o que falar, é melhor se calar. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12 nos fala. Vamos vendo por partes. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que serão julgados com maior rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Presta atenção aqui. Se refreamos a língua, queridos, nós controlamos todo o nosso corpo. Queridos, se refreamos a nossa língua, nós controlamos todo o nosso corpo. Consegue entender? Se a gente controla o nosso falar, queridos, nós controlamos uma dieta. Se nós controlamos o nosso falar, nós controlamos uma vida em atividade física, porque nós conseguimos refrear o nosso corpo e dominar o corpo inteiro. Por isso que o falar não é somente falar. Podemos refrear todos os nossos impulsos. Nos tornamos em varão perfeito. Isso é poderoso. Se não tropeçarmos no falar, refreamos todos os nossos impulsos, todos os nossos vícios e conseguimos subjugar o nosso corpo. Consegue entender? Sim ou não? O texto continua lá, versículo do 4 ao 6. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e expelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, no qual põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é mesmo posta em chamas pelo inferno. As palavras, queridos, elas contaminam o nosso corpo inteiro. Fisiologicamente, queridos, quando nós estudamos um pouquinho de fisiologia, nossos pensamentos, a nossa murmuração, ela libera toxinas no nosso corpo. Quando nós estamos pensando mal, quando nós estamos falando mal, isso libera toxinas no nosso corpo e contamina o nosso corpo inteiro. Uma palavra, queridos, pode destruir um relacionamento. Sim ou não? Uma palavra, queridos, pode trazer vida ou pode trazer morte. Olha o que o versículo 7 ao 10 nos fala. Pois toda espécie de animal, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim.
Com a nossa boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que são semelhança de Deus. Isso é uma contradição. Tiago fala que não é conveniente que seja assim. E tudo está ligado ao nosso falar. Fomos transportados do império das trevas para um reino. No império nós usávamos as palavras de um jeito. No reino nós devemos aprender a usar as palavras de outro jeito. Renovar a maneira de pensar, queridos. E começar a falar como Deus fala. Começar a falar aquilo que nós cremos. Olhar para as pessoas e liberar palavras de bênção, de vida e não de morte. Olha o que o versículo 11 e 12 nos fala. Por acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte da água salgada não pode dar água doce. Mais uma vez, vemos os exemplos da árvore. Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Produzimos no falar o que está cheio o nosso coração. Queridos, por que nós falamos, separe um tempo, faça sua devocional, ore, leia a palavra, converse com Deus, para quê? Para que o nosso coração seja acessado pelas coisas de Deus, para que Deus encha o nosso coração das coisas dele. Por que nós insistimos? Leia a palavra de Deus, tire 15 minutos por dia, se alimente da palavra, fale a palavra, encha seu coração com a palavra, decore versículos. Para quê? Para que o seu coração seja cheio das coisas de Deus. E assim, quando seu coração está cheio das coisas de Deus, o seu falar vai ser um falar segundo a vontade de Deus. Sim ou não? Então, pastor, o que devemos falar? O que devemos falar? Queridos, eu e você somos chamados a ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Olha o que Efésios capítulo 5, versículo 18 nos fala. Não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como que nós nos enchemos do Espírito? Como que nós somos cheios do Espírito? E o apóstolo Paulo nos instrui a ser cheio do Espírito. Ele dá uma dica na continuação. Olha o que o versículo 19 ao 21 nos fala. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, como que nós somos cheios do Espírito Santo? Preste atenção aqui. Muitas vezes nós achamos, até eu comentei na introdução, muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo, ele é uma energia, uma força, uma nuvem, algo que vem e vai. Achamos que o Espírito Santo é algo assim, místico assim. Queridos, ser cheio do Espírito Santo, queridos, é uma coisa simples. E o apóstolo Paulo nos fala, como que nós somos cheios? Falando entre nós com salmos. Só que para falar entre nós com salmos, nós precisamos conhecer os salmos. Queridos, a ideia era de a gente sentar e compartilhar salmos, conversar das grandezas de Deus. Quando nós olhamos o salmista, principalmente Davi, ele era extremamente sincero com Deus, abriu o seu coração, mas volta e meia, queridos, ele entrava e começava a glorificar a Deus, falar das grandezas de Deus, dos grandes feitos do Senhor. Quando nós nos reunimos, queridos, nós deveríamos nos reunir e falar entre nós em salmos. Quando nós estamos nas nossas famílias, queridos, nós devíamos salmodiar, falar das grandezas de Deus, não das dificuldades da vida. Ah, pastor, você vai negar as dificuldades da vida? Queridos, dificuldades sempre vão existir, mas Deus é maior. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a salmodiar, queridos, a falar dos grandes feitos de Deus. Deveríamos testemunhar daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Se eu passar o microfone aqui, queridos, muitos vão ter testemunhos grandíssimos de Deus, sim ou não? Só que a gente prefere falar das tragédias, a mentalidade grega, do teatro grego, das tragédias gregas.
de um enredo de tragédias, onde nós estamos presos em um looping, em uma vida que a gente não consegue sair dela. Consegue me entender? Como que somos cheios do Espírito Santo falando entre nós com salmos. 2, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E como que nós louvamos ao Senhor, queridos? Nós louvamos ao Senhor falando, sim ou não? Cantando cânticos espirituais, louvando com o coração ao Senhor, e decorando hinos, falando canções ao Senhor. 3, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, como que nós damos graça? Falando. E a Bíblia fala para nós darmos graça por tudo. Por tudo, queridos. Você tem alguma dificuldade na vida? Sim ou não? Tem ou não tem? Dê graças a Deus. Obrigado, Deus, porque nada nos falta. Obrigado que acima dessa dificuldade o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, porque no meio dessa luta o Senhor se faz presente. O Senhor nunca me deixa, o Senhor nunca me abandona. Obrigado, Deus, porque às vezes eu olho e não consigo ver o meu futuro, mas eu sei que o Senhor está lá. O Senhor desenhou o meu futuro, o Senhor está comigo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nunca me deixa e o Senhor jamais me abandona. Muito obrigado que nessa dificuldade o Senhor está me mostrando a ser perseverante, forte, continuar. Sim ou não? Só que a gente gosta de murmurar, né? Ah, desgraça, por que não sai do jeito que eu queria? Mas eu tinha que ser desse jeito, eu tinha pensado desse jeito, era para ser assim. Uma vez eu escutei uma frase e me impactou. Sabe o que é murmurar, queridos? Uma definição de murmuração? Murmurar é falar mal de Deus pro diabo. Você está vendo lá, ó? Não fez, não faz. Sim ou não? Quarto ponto, como que nós fazemos para ser cheio? Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo fala assim, ó, não se embriaguem com vinho, aonde há dissolução, onde as coisas se misturam. Não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito? Comece a salmodiar, queridos, comece a falar em salmos dentro da sua casa. Os inimigos nos cercam, mas do Senhor vem a nossa salvação. Só que se nós não trabalharmos o nosso falar, não colocarmos labor no nosso falar, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas dificuldades, das nossas lutas, daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos machucaram, e nós ficamos falando mal um do outro? Sim ou não? Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso falar, cantar hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Existe uma linguagem no reino, posso ouvir um amém? E essa linguagem é uma linguagem de vida. Nós precisamos virar essa chave, queridos. Por quê? Porque tudo começa no nosso falar. Quando nós enchemos o nosso coração de fé, as nossas palavras vão ser de fé. Quer saber o que está dentro do seu coração? Sim ou não? Em um momento de pressão grave, o que você fala? Sabe, naquele momento de dificuldade, de prensa, de luta, aí você começa a falar, é aquilo que está dentro do nosso coração. Ah, isso sempre acontece de novo.
quando nós falamos isso, é uma frustração que nós temos muitas vezes até com Deus. Poxa, de novo Deus permitiu que isso acontecesse. Quando eu entendo isso, eu coloco diante do Senhor e falo, ó Deus, eu tenho uma desconfiança do Senhor, eu não consigo confiar. E eu sempre acho que o Senhor vai pilantrar comigo de novo. Consegue me entender? Se a gente não trabalhar o nosso falar, queridos, nós não liberamos palavras de vida. E hoje é o dia que eu te convido. Vamos liberar palavras de vida. Vamos, como igreja, escolher o caminho da vida. Você recebe essa palavra no seu coração?